gravar. Tá. Aqui. Quais são, então, os tipos de ajuste, né? Nós temos superfície de ajuste, tá? Toda superfície de contato entre peças acopladas, tá? Sejam elas fixas ou móveis. Eu tenho ajuste entre superfícies de ajuste cilíndricas circulares. Aro interno de rolamento com um eixo, é um exemplo. Ajuste plano, tá? Ajuste entre pares de superfícies de ajustes planas. Ajuste entre guias prismáticas de uma máquina-ferramenta, por exemplo. E o ajuste cônico, tá? Que é entre superfícies de ajuste cônicas circulares, como, por exemplo, pinos cônicos de centragem entre duas peças, tá? Como que a gente calcula esses ajustes, então? Bom, componentes dos ajustes são os componentes ou peças, né, destinadas a ajuste. Sempre tem dois componentes. Componente ou peça exterior, tá? É a peça que cobre a peça acoplada, tá? A gente chama ela sempre de furo. Não quer dizer que o furo é literalmente uma peça com um furo, tá? Todo componente que é a peça exterior, e é ela quem acopla, tá? É chamada de furo. Depois nós temos componente ou peça interior, tá? É a peça que será coberta, tá? Por uma peça acoplada, tá? Uma é a acoplada, a outra é quem acopla. Quem acopla é o furo, quem é acoplada é o eixo, tá? Também não necessariamente é um eixo tal como a gente imagina, tá? É toda a peça que é acoplada. Temos umas imagens aqui. Essa aqui, ó, padrão. Essa sim é um eixozinho, tá? E um furo. No lado aqui, ó, essa aqui não é totalmente um furo, porque ela é aberta. Mas a definição diz que furo é aquela que acopla um segundo componente, tá? Então, nós chamamos ela de furo e nós chamamos elas de eixo, tá? Por que que tem isso? Porque a ideia é fazer um acoplamento. Para que é esse acoplamento? Às vezes não interessa para quem vai produzir, ele só precisa ter, né, todas as informações necessárias para produzir aquele acoplamento. Um acoplamento sempre se dá por dois componentes, um furo e um eixo. Um elemento que acopla e outro um elemento que será acoplado, tá? Esses tem geometrias muito simples, tem alguns mais complexos. Bom, importante, o que é folga, gente? Folga é a diferença, né, em um acoplamento entre as dimensões do furo e do eixo, tá? Eu tenho folga quando o eixo é menor que o furo. Então, por favor, anotem aí, folga. Folga é quando o eixo é menor que o furo. Folga, quando o eixo é menor que o furo. Eu tenho a folga máxima, tá? Como o nome já diz, folga máxima é a diferença entre as dimensões máximas do furo e mínimas do eixo, tá? Que é quando eu tenho a maior folga possível, tá? O nome já diz, folga máxima. Então, ao lado só escrevam a equação. Folga máxima é igual a Dzão máximo menos Dzinho mínimo. Tá? Folga é uma relação entre eixo e furo. Por isso que a equação tem que ter uma componente do eixo, que é quem? O Dzão. E uma componente do furo, que é o Dzinho.
tá? Então, folga máxima, Dzão máximo menos Dzinho mínimo. No acoplamento, eu tenho a folga máxima possível e tenho uma folga mínima também, tá? O que é a folga mínima? É igual Dzão mínimo, agora, menos Dzinho máximo. É o inverso. A gente vai ver na figura agora e vai clarear. Tá? Uma observação, esses valores têm que ser sempre positivos, tá? Valores de folga tem que dar um resultado sempre positivo, tá? Do mesmo jeito que a gente tem uma folga máxima, a gente tem uma folga mínima. Vamos enxergar isso no desenho. Vocês já notaram? Sim? Então tá. Vamos olhar esse desenho aqui, ó. Pessoal, só uma questão aqui para ver se ficou bem entendido. Ali fala, ó, é a diferença entre a dimensão mínima do furo e máxima do eixo. Se eu tenho uma... Meu Deus, começou a falar o celular sozinha. Bom, a cotação do dólar na China está de 24,68. Não sei nem qual é a unidade de dinheiro que eles trabalham lá. O celular reconheceu alguma coisa que eu falei. O que acontece se o furo for maior que o eixo? Eu vou ter não uma folga, e sim uma interferência, tá? Vamos olhar essa figura aqui, ó. Tem um exemplo de folga, ou seja, o meu eixo é menor que o meu furo, tá? Lembrando que o meu eixo pode ter duas medidas, sempre. Quem? O diâmetro mínimo e o diâmetro máximo. Mesmo que o meu diâmetro seja máximo, eu continuo tendo folga, tá? O meu furo também tem um furo mínimo e um furo máximo, uma dimensão mínima e uma dimensão máxima, tá? Quando que eu tenho, de forma visual aqui, tá? É a equação que a gente falou, mas de forma visual, olhem isso. Quando que eu tenho... Saiu para vocês também? Não, tá tranquilo. Voltou aqui. Quando que eu tenho a minha folga mínima, gente? De forma prática. Quanto que eu tenho a minha folga mínima? Diz aqui, ó, que essa distância é a minha folga mínima. Mas de forma prática, na produção, se eu produzo o Q1 e o Q outro. Analisem o desenho aí. Eu posso produzir um furo mínimo e um furo máximo. E eu posso produzir um eixo mínimo e um eixo máximo. Qual é a minha menor possibilidade de folga, a minha menor folga? O que eu tenho que produzir, tá? Para ter a minha menor folga possível? Que é essa o furo mínimo e o eixo máximo. Um furo mínimo e um eixo máximo, tá? De forma prática, quando eu produzir o eixo na maior dimensão possível, tá? O eixo na maior dimensão possível e o furo na menor dimensão possível, eu tenho uma folga mínima, tá? Por isso que é essa medida aqui, ó. Passando a tarja preta é o meu eixo máximo. E aqui, ó, passando a tarja preta é o meu furo mínimo. Isso aqui é a minha folga mínima, tá? O inverso também é verdadeiro. Quanto que eu vou ter a minha folga máxima? Quando o meu furo for o mínimo e o meu... Desculpa, quando o meu eixo for o mínimo, ou seja, quando eu produzir ele desse tamanho, sem aquela partezinha preta, e o meu furo for o máximo. Ou seja, eu estou produzindo um eixo pequenininho e um furo muito grande. Isso vai me dar uma folga máxima. Quando eu produzo um eixo
muito grande, um furo muito pequeno, eu tenho a folga mínima. Claro, né? Que eu tô falando um eixo muito grande dentro das dimensões limites dele, né? Porque se ele passar das dimensões limites dele, eu já não vou ter mais folga, eu vou ter o quê? Interferência. Vai chegar num valor que o meu eixo vai estar maior que o meu furo, tá? Desde que se mantenha a folga, ou seja, eixo menor que furo. Do mesmo jeito que eu tenho folga, tá? Eu tenho a possibilidade de ter interferência. Em folga, conseguiram entender aqui a possibilidade de produção, quando que eu tenho uma folga mínima e quando que eu tenho uma folga máxima? Eu entendi, Natália, mas eu fiquei com dúvida de outra coisa que tu me deixou em dúvida agora. Como é que eu sei diferenciar folga de interferência? Analisando as tolerâncias e dimensões de cada um dos dois, né? Eu vou ter Porque lá. não, é que tu definiu para mim que folga é quando o eixo é menor que o furo, interferência é quando o furo é maior que o eixo. Sim, tá? Mas a gente está falando de com tolerâncias. O Tá. nominal dos dois tem que ser igual, concorda comigo? Ah, tá, sim, sim. A dimensão nominal do furo e do eixo tem que ser igual. Em Sim. teoria, se ela é igual, né, o acoplamento é perfeito. Mas a gente sabe que na prática não existe isso, tá? Um vai ter uma Sim. certa tolerância. E normalmente, máquinas que produzem o eixo não é a mesma máquina que produz um furo, né? Sim. Uma máquina produz eixo, outra máquina produz furo. Se são máquinas diferentes, com certeza, tá? Elas têm características diferentes. Então, a produção vai ter tolerâncias diferentes, tá? É impossível achar, praticamente impossível ter uma máquina que produza eixos muito próxima a uma máquina que produza furos, tá? São equipamentos diferentes, têm tolerâncias diferentes. Eu mando produzir com a mesma dimensão, só que na prática sai outra. Então, por exemplo, tem que analisar. Os dois, nesse caso, né, tem dimensão nominal de 50. Mas o meu eixo tem uma tolerância de mais menos 5. Então, vai ser de 45 a 55, certo? Sim. O meu furo, tá? Também tem os mesmos 50, só que ele tem uma tolerância menor. Tornos, CNC consegue uma precisão melhor. Então, ele vai ter o quê? Uma tolerância de mais menos 3. Então, ele vai ter ou 53 ou 57, tá? Então, por isso que eu preciso analisar levando em conta a minha dimensão nominal, as minhas tolerâncias, o que eu vou ter no meu acoplamento. Ah, Tá? entendi. Então, o que manda é a dimensão nominal, né? Se vai ter folga ou se vai ter ajuste, quem determina são os meus equipamentos. Né? Entendi. Pode ser que eu queira um ajuste, mas devido às diferenças de tolerância, eu vou ter uma interferência. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que mexer na nominal de um deles. Em vez de ser 60, 60, pode ser que eu me obrigue a fazer 60 e 62, porque eu sei que a tolerância é diferente. Tá? Vamos falar de folga e vamos falar de interferência. Antes de dar continuidade no assunto, a gente vai lá para a tela branca ali e a gente joga uns valores para ver o que pode dar de erro, o que pode dar de certo. Por que se faz, então, os ajustes, né? Em teoria... Natália, Oi. um exemplo para, eu acho, né, que um exemplo para que o Milton perguntou agora aí, para saber o que é a diferença entre folga e interferência, seria um anel, um exemplo assim tosco, um anel num dedo. Se o anel está folgado no dedo, ele está tendo uma folga. E se o anel entrar apertado no dedo, está tendo uma interferência, né? Sim. Não, sim, te entendo, mas ele quis, acho que me perguntar, na produção, como é que a gente vai saber antes de produzir, né? Isso aí. Como é que a gente A vai Natália me saber entendeu. antes de produzir? Porque a gente não pode ficar testando, gastando material, né? Sim, Produz sim. e depois descobre se vai ter folga ou se vai ter interferência. Eu Isso. preciso calcular antes.
Entenderam? Tá, a Sim. resposta certa, mas acho que ele me perguntou outra coisa. Vamos falar de interferência. E aí a gente joga com os valores aqui para ficar mais claro isso, tá? Mas entendemos, então, o que são as folgas mínimas e folgas máximas. Então, vamos falar de interferência, tá? Interferência é a diferença em um acoplamento entre dimensões de furo e do eixo. Mesma coisa aqui, folga. Só que qual é a diferença? Interferência, o meu eixo é maior que o meu furo. Folga, o meu eixo é menor que o meu furo. Interferência, o meu eixo é maior que o meu furo, tá? No exemplo do colega, né? Na interferência, o meu dedo seria maior que o meu anel. Então, vamos lá. Interferência, anotem aí, gente. Interferência. Quando o meu eixo é maior que o meu furo. Interferência máxima, Imax, né? É igual a adesão mínimo menos desenho máximo, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Imax, né? Interferência máxima é igual a adesão mínimo menos desenho máximo. E interferência mínima tá? E mínimo é igual a adesão máximo menos desenho mínimo. Essa equaçãozinha aqui de baixo. Interferência mínima. Anotado? Então tá, vamos olhar na imagem aqui melhor, tá? Nesse caso, o eixo é maior que o furo. Então, sempre vai ter interferência. Só que eu posso ter uma interferência máxima e uma interferência mínima. Quando que acontece a interferência mínima? Ou seja, uma menor área de contato, né? Se eu tenho, ó, interferência entre o contato, né, de dois elementos. Isso aqui, ó, qual é a área de interferência aqui? É essa aqui, ó, onde as duas se encostam. Uma interferência mínima seria isso aqui, ó, uma areazinha menor, né, entre o contato das duas superfícies. Quanto que eu tenho a interferência mínima, tá? Tem interferência mínima quando o meu eixo tiver a menor dimensão possível e o meu furo a maior dimensão possível. Olha aqui, se eu produzir o meu eixo com a menor dimensão, ele vai ficar com essa linha aqui, ó. Se eu produzir o eixo com a minha maior dimensão, é acima da tarja preta, ele fica nessa linha aqui. Então, qual é a área de contato dele? É essa distânciazinha aqui, certo? E o contrário, interferência máxima. Quando eu produzir o meu eixo da maior dimensão possível, que é aqui em cima da tarja preta, e o meu eixo com a menor distância possível, que é abaixo da tarja, vai ser essa linha aqui, ó. Então, a minha interferência máxima vai ser toda essa dimensão aqui. Então, quando eu produzo, é sempre folga, interferência, é sempre a relação de eixo com furo. Um vai ser máximo, o outro vai ser mínimo. Um vai ser mínimo, o outro vai ser máximo, tá? Não existe a possibilidade de uma folga eu analisar o diâmetro máximo do eixo, o diâmetro máximo do furo, ou o diâmetro mínimo do eixo e o diâmetro mínimo do furo. É sempre inversos, tá? Um é máximo, o outro é mínimo. Eu só tenho que analisar quem, né? Porque se for
folga é um caso, se for interferência é outro caso, tá? Isso é só para vocês não precisarem decorar as equações, tá? A equação é exatamente isso que eu falei para vocês. Ó, qual é a dimensão... a interferência máxima. Olhem no caderno de vocês. Interferência máxima é diâmetro máximo menos o diâmetro máximo do eixo menos o diâmetro mínimo do eixo menos o diâmetro máximo do furo. O que é o diâmetro mínimo do eixo? Era isso aqui, ó. Tá? E nesse exemplo a gente não tem númerozinhos para a gente calcular, mas a gente calcula como um todo ali, tá? Deixamos esses aqui de cálculo com números para a próxima aula, tá? Antes de começar essa parte aqui, ó, de tolerância de ajuste, vamos fazer uns exemplos aqui com valores para a gente discutir isso que o colega trouxe sobre quando que a gente sabe, tá? Ah, eu abro para mim, não espelhou para vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, espelhou, tá? Então, vamos trabalhar com valores, tá? Ah, eu tenho folga, eu tenho ajuste, eu tenho folga, tem interferência, tenho um ajuste, tá? Isso é a teoria dos cálculos. Vamos pegar esse conhecimento e tentar jogar ele na prática. Porque na prática, eu não tenho uma folga porque eu sei um ajuste, porque eu sei. Não, eu tenho que ter os valores, as tolerâncias, e depois eu vou determinar o que está acontecendo, se é folga e se é ajuste, tá? Então, vamos pegar um valor. Vamos dizer que o meu valor nominal, né? Em teoria, eu teria um único valor nominal, né? Vamos botar 50 milímetros, que eu gosto de trabalhar com 50 milímetros, tá? Deixa eu aproximar aqui, ó. Em teoria, um único valor nominal. O eixo tem 50 milímetros de diâmetro e o furo tem 50 milímetros de diâmetro. Acontece ali um acoplamento perfeito. Ótimo. Na prática, o eixo vai ter uma tolerância e o furo vai ter outra tolerância, tá? Como é que a gente faz? A gente pega a tolerância de um, pega a tolerância de outro e analisa o que está acontecendo. Sem fazer isso, não tem como a gente adivinhar se está acontecendo folga ou se está acontecendo interferência, tá? Então, vamos botar uns exemplos aqui, ó. Vamos dizer que a tolerância é Tzinho sempre do eixo vale... Vamos trabalhar com valores nesse primeiro exemplo, mais, menos, para cima e para baixo a mesma tolerância, tá? Depois a gente pode trabalhar com valores diferentes, que acontece bastante. Vamos botar assim, então, ó. Mais, menos. Vai ter que ficar assim, mais, menos, porque o meu não tem opção de subtração. Mas vocês escrevam. Como é que a gente escreve tolerância? Mais e o menosinho embaixo, tá? 5. E a tolerância do furo vai ser mais, menos 3, tá? Ótimo. O que temos aqui? Uma tolerância do eixo de 5 e uma tolerância do furo de 3. Se a gente sabe... Tem alguém escrevendo aqui? Tá? Se a gente sabe a tolerância dos dois, me digam qual é a dimensão máxima do furo? É isso de dados que vocês vão ter na prática só, gente. A tolerância 5 ali e Não, a gente calcula. Qual vai ser a dimensão máxima do meu... Opa, aqui ficou 0, é furo. Tá, mas vocês... 33. Peraí que voltou aqui. Opa. Peraí, gente. Vou inverter aqui só para ficar na mesma ordem que eu estou escrevendo aqui. Vai ficar melhor. Tem um número tentando entrar aqui, não sei como é. Aqui. Tá? Qual é a dimensão máxima do furo?
53. 53. 53. Qual é a dimensão mínima do furo? 47. 45. 47. Qual é a dimensão máxima do eixo? 55. E qual é a dimensão mínima do eixo? 45. 45, tá? São esses aqui Milímetros. nossos dados, tá? Então, a gente pode fazer o quê? Desenhar. Ou pode desenhar, tá? Ou pode calcular. O que vocês preferem? Fazer a partir do cálculo ou fazer de forma visual? Pode ser visual. Visual, tá. Visual para entender melhor. Então, para fazer visual, aí eu odeio essa barrinha aqui, tá? Vou fazer o quê? Vou desenhar uma linha, retinha e fininha, aqui, tá? Que vai ser a nossa linha zero para a gente se orientar. Vou desenhar. Tem outra coisa para fazer com essa barra aqui, de botar para cá, outra para lá embaixo. Aqui, melhorou. Vou desenhar, então, 2 quadradinhos. Mesma coisa com os desenhos, tá, gente? Ó, esse aqui é o meu eixo, tá? Vou botar a barrinha aqui também. Esse aqui eu gostaria de pintar de preto. Como é que pinta? Sim, tá? Esse aqui é o meu eixo. Ele vai de quanto a quanto? A gente não escreve, né, de forma transversal, a cota ali. Só vou eu escrever aqui, gente, porque não tem como eu inverter aqui, tá? Mas qual é a dimensão mínima do meu eixo? 45. 45. E qual é a dimensão máxima dele? 55. Tá? Então, tenho aqui. Esse aqui ficou horroroso. Beleza. Agora a gente vai calcular, desenhar então o meu furo, tá? Não preciso fazer todo aquele nananã do furo, vou desenhar só o furo mesmo. Nossos desenhos tem sempre a parte de fora, tá? Mas a gente quer uma coisa mais prática. Vamos desenhar então o meu furo. Qual é a dimensão mínima do meu furo? 47. 47. Mas como que eu vou saber aqui aonde eu vou desenhar ele? Que tamanho que eu vou desenhar ele? Por lógica de desenho. Vou começar o meu quadrado daqui, tem que estar no chão, tem que estar nessa linha aqui, né? Mas o que eu pergunto para vocês é, vou desenhar ele aqui, vou desenhar ele aqui. Para quebrar o raciocínio visual mesmo. Ele seria entre o mínimo e o máximo do eixo ali, não é? Ele tem que estar, gente, entre o mínimo e o máximo, tá? Se isso aqui vale 45, isso aqui vale 55, 47 está no meio, certo? Aonde exatamente, eu não sei, né? Saberia só se eu desenhasse no papel milimetrado lá, direitinho em escala. Mas a minha ideia não é saber as medidas, e sim saber se com essas tolerâncias, o que vai acontecer? Ajuste ou folga ou interferência, tá? Se aqui tá 45 e aqui tá 55, 47 tem que estar nesse meio termo, então tem que estar dentro dessa tarja aqui. Então vou puxar ela aqui, tá? E qual é a dimensão máxima do meu furo? 53. Tá? Vou puxar onde? Olha, 55 tá aqui. Então, tem o quê? Que ainda estar abaixo desse 55, tá?
Claro que é acima do 47, que é aqui, mas abaixo do 55. Eu não poderia, por exemplo, puxar aqui, ó. Passou o meu 55, né? E tem que estar abaixo. Aqui. Aceitar o colega, aqui, aqui. Aqui, tá? E vamos fazer um tracinho bem fininho aqui, só pra gente enxergar. Não querendo ser chato, mas tá um pouquinho mais alta. Tá, né? Tá. Eu não quis fazer muito pequenininho. Eu vou aumentar esse aqui, tá? Porque senão vai ficar pequenininho para vocês. Agora ficou bom. Tá? Queria que ficasse algo mais gritante, mas não ficou. Como é que chama ele? Tá, fechou. Aqui é 55, tá? Podemos puxar, então, pequenas escalas ali, só para a gente, por exemplo, se basear. Como, por exemplo, uma linha aqui, que passe aqui, ó. Tá? Só para a gente se guiar, então, ali. Visualmente, gente, vocês não precisam nem calcular, tá? O que está acontecendo nesse acoplamento? Folga ou interferência? Interferência. Folga. Por quê? Folga. Porque o eixo é maior que o furo. O eixo é maior que o furo, tá? Esse aqui é o eixo e esse aqui é o furo, tá? Se eu produzir, vai existir sempre interferência? Sim. Tem certeza? Como é que é? Desculpa, pode repetir, Natália? Sempre vai. Os dois estão certos, gente. Folga e interferência, tá? A questão é, sempre, em todas as possibilidades de produção, vai existir folga ou todas as possibilidades vai existir interferência? Não, pode corrigir, não pode? Pode corrigir, mas mesmo nessas tolerâncias aqui, tá? Por que que na prática eu não poderia trabalhar exatamente com esse valor? Eu teria que fazer um ajuste. Por quê? Um produto pode sair com interferência e o outro produto pode sair com folga, tá? Não existem acoplamentos assim. Ou sempre tem interferência, uma máxima ou mínima, ou sempre tem folga, uma máxima mínima. Alguns produtos saíram com folga, outros com interferência, não é interessante, tá? Vamos analisar esse caso. Se por um acaso, tá, um eixo saiu com a dimensão mínima e o meu furo saiu com a dimensão ou mínima ou máxima, não interessa. O que que vai acontecer? Qual vai ser o acoplamento? Folga. Vamos de novo. Se o meu eixo, tá certo? Se o meu eixo foi construído com a menor dimensão possível, que é 45, e o meu furo saiu com a menor dimensão possível, que é 47, vai acontecer folga ou interferência? Folga. Folga. Folga, Folga. tá? Ó, esse aqui tá com essa dimensão e esse aqui tá com essa dimensão. De quanto vai ser a minha folga? Dessa altura aqui. Concordam comigo? Sim. Sim? Então tá. Vamos para a próxima. Porque existem várias possibilidades de produção, gente. Quando a gente tem uma tolerância, justamente a tolerância é para nos dizer que a máquina não é precisa, que ela vai produzir hora um, hora outro, tá? Nesse caso aqui, se eu produzir o meu eixo na menor dimensão possível e o meu furo na maior dimensão possível, o que que vai acontecer? Folga. Folga. Ó, Muita o folga. meu eixo na menor dimensão possível e o meu furo na maior dimensão possível. Essa daqui é o valor de folga. Beleza.
Agora, se o meu eixo sair na maior dimensão possível e o meu furo também na maior dimensão possível, o que vai acontecer? Interferência. Interferência, ó. O meu eixo na maior dimensão possível e o meu furo na maior também. Mesmo eu fazendo o maior furo que eu posso, não está acontecendo uma interferência aqui? Sim. Quando o meu eixo está no máximo, né? O meu furo também está no máximo, está acontecendo interferência. Se eu diminuir mais ainda o furo, né, para o mínimo possível, o que vai acontecer? Mais interferência ainda, ó. Se o meu eixo for máximo e o meu furo for mínimo, não vai acontecer toda essa interferência aqui? Vai, tá? É aí, gente, que entra o ajuste. Quem determina o ajuste? Vocês, tá? Primeiro a gente tem que fazer essa análise. Tem como fazer pelos cálculos aqui? Tem, mas eu acho que é um pouquinho mais chatinho, tá? Porque tem que ficar levando em conta os valores. Eu acho que visual é mais interessante de vocês fazerem, tá? Então, a gente chegou a essas determinadas conclusões, que dependendo da circunstância, eu vou ter folga e dependendo da circunstância, eu vou ter interferência, tá? Na prática, o que eu faço? Sabendo que às vezes eu tenho folga e às vezes eu tenho interferência, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que deve ter no meu acoplamento, folga ou interferência. Isso é pré-determinado no projeto, tá, gente? Tem determinados acoplamentos, tem alguns tipos de rolamento que tem que ser com interferência, tá? Isso é pré-determinado do projeto. É o que a minha peça é que determina. Isso normalmente não é vocês que falam, vem no projeto, tá? Às vezes não é nem no projeto, é no tipo de peça. Tem peças que tem que trabalhar com interferência e tem peças que tem que trabalhar com folga, tá? Então, diz lá que tem que trabalhar com folga. Sabendo que tem que trabalhar com folga, eu sei que tem duas possibilidades de interferência. Aí eu tenho que analisar. Essa interferência muito grande, muito pequena, é aceitável? Não é aceitável? Isso também é analisado. Mas tem equipamentos que dizem tem que ter folga. Tem que ter folga, não tem outra possibilidade. Está acontecendo interferência, então eu tenho que fazer um ajuste. Que ajuste vocês fariam nos valores para que ocorra sempre folga, nesse caso? Eu quero folga. Vamos pensar agora. Tá? O meu valor nominal é 50, mas a gente sabe que com essas tolerâncias eu não consigo ter folga sempre, tá? Gente, nessa tolerância aqui, ó, eu não posso mexer, né? Isso aqui é o quê? Pré-determinado do equipamento. Cada equipamento tem a sua tolerância. Máximas, né? Não tem o que eu faça. Quem que eu posso mexer? Nos diâmetros, ou do furo, ou do eixo. Já que na teoria o mesmo seria um acoplamento perfeito, a gente sabe que na prática não dá, eu tenho que mexer nesses valores. Para quanto vocês alterariam ou um ou outro? Para que ocorra sempre folga nesse caso aí. Diminuiria o eixo, né? Diminuiria o eixo. Enquanto? Dá para deixar com 45. Dá para Tolerância, deixar com 45. a tolerância dele é até 45. Tá. Agora eu pergunto para vocês. Se eu baixar para, por exemplo, 45, tá? Baixo meu eixo para 45. Ótimo. Sempre vou ter folga, tá? Mas vocês superdimensionaram, tá? Imagine, meu eixo é 50. Eu baixei para 45. Gritante, né? E outra. Qual é o meu furo aqui, ó? O meu furo mínimo é 47. Vocês baixaram de uma forma muito gritante para 45. Poderia ser um valor um pouquinho, tá? Maior.
E na prática, tá? Normalmente mexe um pouquinho nos dois, tá? Por quê? Porque se eu baixo o meu eixo para 45, tá? No máximo, primeiro que para 45, como a tolerância dele é 5, de 45, o máximo dele seria 50. Se ele tem 50 e o meu furo é mínimo, que é de 47, não vai dar interferência de novo? Eu acho que eles disseram em relação a já botar com a tolerância, seria baixar para 40. Baixar Aí o pra máximo 40, daria. Isso, tá? aí o máximo daria 45. Com 40, daria certo, né? Porque se eu botasse o meu eixo 40, qual seria a variação dele? 45, 45 40, e 35. 35, tá? Se o meu eixo tivesse 45 e o meu furo máximo é 47, sempre garantiria folga, tá? O que eu tô falando com isso, gente? Vamos desenhar de novo aqui. No caso, seria o furo mínimo, né? Tu tinha que comparar com o furo mínimo, é isso, né, Natália? Vou pegar o mesmo desenho, tá? Só que eu vou aproveitar umas partes aqui. Vamos dizer agora que meu eixo não passou, não é 50, é 40, tá? Ele é 40. Então, vamos lá. Opa. Tá? Vou pegar ele como um todo aqui e vou diminuir que vai dar certo. Tá? Basicamente, ele ficaria assim, ó. Se o meu eixo, gente, tivesse 40 milímetros de diâmetro nominal, qual seria o diâmetro máximo e mínimo dele? 35 e 35. Tá? Entenderam, pessoal? A gente mudou a dimensão do eixo. Passou de 50 para 40. Qual é a tolerância dele? 5. Então, ele vai a 45 ou a 35, tá? Vamos botar os novos valores de cota dele aqui. Daqui até aqui, ó, tem 35 na dimensão mínima. Na dimensão máxima, aqui, ó, ele tem 45. Qual é a menor possibilidade de folga? Quando que eu tenho a menor folga? Quando bater com o diâmetro, com a dimensão mínima do furo. Seria o de 2 milímetros a folga. Folga é sempre relação eixo e furo. Então tem que ser um máximo, outro mínimo, outro máximo. Qual é a minha folga mínima, gente? Como que eu vejo a minha folga mínima? Dimensão máxima do eixo com a dimensão mínima do furo. Dimensão máxima do eixo, ou seja, isso aqui. Saiu muito torto. Dimensão máxima do eixo com a dimensão mínima do furo, tá? Isso daqui, ó, é a minha folga mínima. Sempre está acontecendo folga aqui. Quanto vale a minha folga mínima nesse caso, gente? Em valores? 2 milímetros. 2 milímetros. Ó, meu eixo máximo é 45. E o meu furo mínimo é o quê? 47. Então, a diferença de 2. Estou garantindo que há sempre uma folga? Sim, tá? Só que eu mudei muito as dimensões de um único elemento, tá? O que é feito na prática, gente? Tenta-se mexer valores, tá? Primeiro, que eu não botaria 40 aqui. Eu botaria 41.
tá? Porque não tem uma necessidade de a minha folga mínima, tá? Gente, folga mínima é a menor possibilidade de existir folga, tá? O eixo ele não produz o mínimo ou o máximo, ele é variante, né? Se ele é de 35 a 45, ele não produz 35, 45, 35, 45. Ele produz o quê? 35, 36, 37, 38, 39, até 45, tá? Então, é uma pequena possibilidade de quando o meu eixo tiver a maior dimensão possível, que é 45, e uma pequena possibilidade do meu furo ser mínimo, que é exatamente 47, ainda assim vai existir uma folga de 2 milímetros, tá? Isso é muito. Eu boto no máximo 1 milímetro, tá? Porque já é uma pequena possibilidade, não tem por que a gente superdimensionar esta pequena possibilidade, tá? Então, a gente deixa ela de, no mínimo, no máximo 1 milímetro. Então, eu poderia jogar com 40, porque aí iria ficar o máximo 46. E o mínimo do furo, 47. A diferença, 1, tá? Só que, além de utilizar esse 1 milímetro como pior possibilidade, tanto na interferência quanto na folga, tá? Eu também normalmente jogo, tá? Com mudança nos dois valores. Porque, gente, eu fiz uma mudança muito gritante no meu projeto aqui, tá? Eu era para produzir um eixo e um furo de 50 milímetros. O furo, tudo bem. Eu estou mexendo com 50 milímetros. Mas o eixo, eu mudei muito. Imagina, de 50 eu passei para 40, tá? Então, eu tento fazer o quê? Mexer um pouquinho num e um pouquinho no outro, tá? O que normalmente é feito também, tá? Tento mexer mais naquele elemento que tem uma menor tolerância. Por quê? Nesse caso, a gente mexeu no eixo, porque o eixo ali estava o primeiro, a gente está recém aprendendo, tá? Mas ele varia muito, gente. Imagina, ele vai de 35 a 45, a variação dele é muito. Claro que eu trabalhei com valores gritantes aqui, tá? Justamente para a gente observar bem, tá? Mas eu tento trabalhar com aquele que tem menor variação, que nesse caso é o furo, né? Porque se eu mudasse ele de 50 para 40, ele não iria variar tanto, ele iria variar de 37 a 43, tá? Então, isso são tudo táticas que a gente vai fazendo. Bom, para essa primeira aula de interferências e folgas, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. Por quê? Segunda-feira eu vou trazer uma série de desenhos, tá? Que a gente vai identificar tudo isso que a gente falou, tá? Desenhos prontos, o que está acontecendo, quais são os valores de furo, para a gente ali quantificar, tá? E no final vai ter esse exercício aqui de encontrar valores de ajustes adequados, tá? Que seriam bem coerentes. Mas, para antecipar para vocês, tá? Quando a gente calcula um ajuste de um acoplamento, eu não vou fazer um único desenho, tá? Ou um único cálculo, se vocês preferirem, e achar o acoplamento perfeito. Normalmente é por tentativa. Eu aumento um pouquinho o outro, aumento um pouquinho menos, vejo se está acontecendo folga, interferência, se ficou bom, faço um segundo desenho, tá? Esse aqui mesmo, a gente fez o primeiro desenho e deu certo. Por quê? Porque a gente jogou um valor muito lá embaixo, tá? E a gente tem que fazer a menor modificação possível, mas que cumpra as minhas exigências, tá? Então, vou liberar vocês, pessoal, sexta-feira, descansem, segunda-feira tem aula todas comigo de novo. E segunda-feira, Gabriel gostou. Se empolgou. Acabou. E segunda-feira, sim, eu vou montar para vocês no final de semana uma sequência de desenhos, tá? Para a gente não precisar ficar desenhando aqui, mas exercitar bastante essa parte visual, porque a gente tem que entender isso para entender como funciona a produção depois, tá? Aumento um, aumento o outro. O que acontece se aumento um? O que acontece se aumento o outro? E fazendo vários exercícios, a gente já vai
perceber isso. Por que que é mais fácil mexer no que tem menor tolerância? Porque dá menos trabalho, menor variação, tá? E a gente vai exercitar bastante. Deixa eu conferir os nomes de vocês. Tenho aqui comigo Thierry, Gabriel, Antônio, Patrick, Newton, Bruno, Fernando, Alexandre e Ian. Faltou alguém? Isaac. Marcos. Isaac, desculpa. Eu tive que excluir o Zoom todinho de novo para e baixar tudo de novo. Desde ontem tentando, antes de ontem tentando abrir a sala e não consigo de jeito nenhum. Não estava carregando? Eu também, ontem eu não consegui. Caía toda hora, caía umas 5 vezes e eu acabei desistindo. Eu achei que fosse às internet, vezes por causa cabiei da direto para ver se era e não era. Era o próprio Zoom. Pode ver que eu baixei outro hoje e entrou na hora aqui. Ah, pode ser aplicativo, é. Não, o meu agora que foi a internet, com certeza. É difícil, é bem difícil cair aqui em casa, tá bem? Mas agora desligou tudo. Mas o meu, é claro que eu uso o aplicativo pelo computador, eu acho que ele é mais estável que o do celular, que a maioria usa. Não, eu uso no computador também, só que eu excluí ele, zerei ele todinho e baixei de novo, aí hoje foi. Hoje deu. Tomara que siga agora. Tá. Eu era internet, então. A internet cai e volta, cai e volta. Hoje foi a internet que foi um errinho. E é muito ruim para mim aqui, porque para vocês fecha e deu, né? A aula de vocês salva automática para mim. Quando fecha a sala, fica carregando o vídeo dessa aula. Só que normalmente, para carregar uma aula, leva assim uns 30 minutos, quase 30 minutos, né? Então, tem que ficar aberto aqui. Quando cai, abre automaticamente esse carregamento, só que eu preciso abrir uma nova sala. Então, fica tudo carregando junto. O vídeo da aula que se fechou, que está carregando, mais a nova sala, que está gravando já também. E aí fica meio pesadinho, mas deu tudo certo. E aí a gente vai pegando algumas coisas. Já percebi que se eu fico com aquele videozinho muito tempo aberto no PowerPoint, pesa e começa a travar. No PDF, não, mas tem coisas que eu preciso do PowerPoint. Tá? Mas quando cair assim de não conseguirem voltar, me avisem ali no grupo, tá? E os próprios colegas mesmo normalmente me avisam, fulano não voltou, mas estava aí com o nome, tá? Vou mandar agora para vocês o gabarito lá daquele trabalho para vocês darem uma olhadinha, tá? E vou salvar nossas aulas aqui lá na plataforma. Por hoje é só, bom final de semana para vocês, gente, se cuidem, por favor, tá? Valeu, boa noite, Alisson. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.